Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria poder estar mais uma vez colaborando nesta reflexão do tema deste mês. E o tema desse mês ele começa aí com uma sugestão que fala do Evangelho a respeito do Pai Nosso. E uma frase muito importante que Jesus ensina no Evangelho é que nós possamos, que a gente possa receber o perdão de Deus, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E uma linha condutora para o nosso tema deste mês é simplesmente a questão do perdão, começar lembrando que como que eu posso ter uma relação amável com Deus? Como que eu posso dizer que eu amo se eu não amo o meu próximo? Só que esse amor, ele se traduz em perdão. Então, quando a gente fala no amar a Deus, e fazer a vontade dele, ela passa exclusivamente pelo perdão. Como que eu posso querer receber a misericórdia divina se eu não tenho misericórdia com o meu próximo? Então, o ato do perdão é uma questão de decisão, é uma questão aí de vontade, E é interessante também que Jesus, quando ele trouxe para nós uma nova lei, amar os inimigos. E nessa nova lei, ele não só disse, como também ele morreu por ela. No alto da cruz, ele perdoou a todos. E Cristo, é interessante, é claro, que ele não devia nada para ninguém, Era o justo morrendo pelos injustos. Então, mais do que ter motivo, seria o próprio Cristo para querer, de repente, vingança, ficar assim, de uma forma revoltado, injustiçado, Porque ele não tinha pecado nenhum e ele morreu pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele dá para nós aí esse testemunho. Ele vai retirar aquela lei antiga do talião, olho por olho, dente por dente, mas tem muita gente que hoje em dia vive assim, Eu não levo desaforo para casa. Se me falou uma coisa, eu rebato em cima. Então tem muita gente que não perdoa o seu próximo. E Jesus não só fala para perdoar, amar, mas como ele faz também no alto da cruz. Então a vida do Cristo, quando ele morre na cruz, para nós é o exemplo maior que tem em relação ao perdão. Ele perdoa, não importa quem seja. E ao mesmo tempo ele nos convida a dar um passo além na nossa vida. Não os pagãos, as pessoas que não têm religião, que não creem em Deus, de repente essa questão do olho por olho, dente por dente, cada um por si, eu não perdoo, Isso aí para quem está no mundão, de uma certa forma, está valendo. Mas para quem é cristão, não. Para quem segue Jesus Cristo, quer a misericórdia dele e a vida eterna, isso não vale, Então nós somos convidados por Cristo a caminhar, a dar um passo a mais, a ir além. Não que nós somos melhores do que os outros, de forma nenhuma, mas nós somos convidados a exercer a misericórdia no meio de nós. Então nós somos convidados, a devolver o bem e não o mal. O mal com o mal não dá certo. Guerra com guerra não dá certo, Então nós somos convidados a deixar que o ódio não prevaleça sobre nós. É interessante ter uma frase de William Shakespeare, que ele falava o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro possa morrer, que o outro morra, que outra pessoa morra. Então é mais ou menos isso. O ódio, a falta de perdão. Eu tomo um veneno que vai me fazer mal, que vai me matar, mas na verdade aquele ódio meu é a intenção que o outro se prejudique, o outro, como se diz, se dane, se lasque, Então esse não é o caminho. Quando eu tomo esse ódio para dentro de mim, isso vai acabar me matando, virando aí uma doença, e a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto, da falta de perdão, de guardar o ódio. Psicologicamente, cientificamente é comprovado. Essa energia negativa que a gente tem dentro de nós, que a gente se alimenta, muitas vezes, como a questão do ódio, a falta do perdão, ela gera doenças no nosso corpo. Ela não é saúde para nós. Então a gente precisa se livrar dela através do perdão. Lembrar também que o perdão, ele não é
algo romântico, né? Não é. Não é simplesmente, eu não sinto, então não vou perdoar, não. É uma decisão, como eu havia falado, e vai além dos nossos princípios, vai além das nossas forças. Aí que entra a graça divina. Sozinho, de repente, a gente não consegue perdoar. Mas quando a gente lembra de Deus no alto da cruz, no caso do Cristo, né, o Filho, que é o próprio Deus, quando a gente lembra de Cristo que morreu na cruz por todos nós, morreu por amor e perdoou, então o mínimo que eu tenho que ter dentro de mim é gratidão. Então, às vezes, assim, a pessoa ela pode nem merecer, né? Tem pessoas, de uma certa forma, não merecem o perdão. Por quê? Porque elas não se converteram, continuam na maldade. Mas isso não tem problema nenhum. O perdão, ela não depende do comportamento do outro, mas ela depende do meu reconhecimento de um Deus que é amor, que me perdoou e eu sou grato por isso. Então, eu perdoo o outro em agradecimento a Deus por tudo que ele me fez. É muito mais do que a relação minha com o meu próximo, né? Claro que eu tenho que querer o bem, eu tenho que rezar por essa pessoa, mas eu perdoo principalmente por causa de Jesus. É através da graça dele que a gente consegue superar a nossa humanidade, as nossas mesquinharias e por aí vai. É fazer que nem naquele outro evangelho em que um rei ele vai acertar a dívida com os seus empregados, né? E tem um empregado que deve uma fortuna impagável, digamos assim. Só que o rei ele pega e tem misericórdia e perdoa todas as dívidas, né, desse empregado. O que acontece depois? O empregado sai dali, encontra um companheiro de caminhada que devia apenas 100 moedas e ele não perdoa. Massacra a pessoa, joga na prisão até pagar tudo que ele devia. Então ele não agiu com misericórdia. É a nossa relação com Deus, né? Como que eu quero pedir misericórdia de Deus se eu não tenho misericórdia do meu próximo? Se eu massacro o meu próximo? Lembrando que, como eu já falei, quando eu não perdoo, quando eu guardo ódio no meu coração, quem adoece sou eu. Gandhi também tem uma frase muito bonita, né? Diz que ele assim, tinha uma admiração, apaixonado por Jesus Cristo, digamos desta forma, e ele falava, eu seria cristão, uma frase dele, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Então falta testemunho nosso, né? Então Gandhi fala, se os cristãos fossem cristãos de verdade, eu me converteria, mas eles não dão o testemunho desse amor. Então nós somos convidados a dar testemunho do amor, da misericórdia, do perdão divino, né? E outra coisa também importante, então, a questão do Pai Nosso não é uma brincadeira, um faz de conta, é uma condição que Jesus coloca. Para a gente ter um relacionamento com Deus, adentrarmos no reino dos céus, a condição é que nós possamos perdoar os nossos semelhantes. Se eu não perdoo, não adianta, né? Como que eu vou entrar no reino dos céus se eu estou em dívida com o meu próximo? Então, que nós possamos pensar aí nesse tema, em relação ao ódio, em relação ao perdão, e fazer a nossa parte. Se os outros não fazem, o problema não é seu, né? O problema não é nosso. O importante aí, em primeira instância, é eu e Jesus Cristo. Eu sei que ele perdoou, que ele deu testemunho, não só falou, mas como deu testemunho também na cruz, é isso que me importa. Eu tenho que ser agradecido a ele. E se ele mostra que o caminho é por aqui, eu tenho que seguir. Afinal, como diz Pedro, né? A quem nós iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que dar o perdão também, não importa a quem seja. Como Pedro pergunta, quantas vezes, Senhor? E o Senhor diz, infinitamente. Não há quantidade de vezes que eu tenho que perdoar uma pessoa os pecados dela. O perdão, ele é infinito. E assim também Deus vai te perdoar à medida desse seu amadurecimento em relação ao próximo. Saibamos perdoar principalmente dentro de casa, marido e mulher, entre os filhos, né? É aí que começa as nossas doenças, ou as nossas curas, as nossas libertações e a nossa felicidade junto de Cristo. Saibamos pedir o perdão de Deus, mas saibamos também perdoar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.